Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Boa tarde, eu sou Franklin Valverde e estamos iniciando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, excepcionalmente, quem está abrindo o programa sou eu e não o Joel Scala, que é o titular do Perspectiva. Mas na semana que vem ele estará aqui de volta. Problemas de agenda impediram que ele estivesse aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre, como tema do programa, editais do terceiro setor. Os editais são ferramentas importantes para as organizações sem fins lucrativos obterem recursos, pensando na contribuição que isto traz para o terceiro setor. O programa de hoje falaremos sobre esses editais, né? Qual a melhor forma de você estar captando esses recursos através desses editais e de que maneira isso pode alavancar a sua organização. Para participar do programa, nós convidamos duas pessoas importantes que trabalham com esse tema, né? O Gelson Henrique, que é diretor executivo da iniciativa PIPA, é cientista social e mestrando em políticas públicas na UERJ, no Rio de Janeiro. Boa tarde, Gelson. Seja bem-vindo ao nosso programa. Não estamos te ouvindo, Gelson. Não está me escutando? Agora sim, agora sim. Foi? Está me escutando? Agora sim, agora estamos ouvindo. Boa tarde, Gelson. Boa tarde, gente. É um prazer estar por aqui de volta e trocar esse papo aqui com vocês. Maravilha. E também nós temos como convidada a Daiane França, líder do Portal do Impacto. Boa tarde, Daiane. Seja bem-vinda ao Perspectiva. Também estamos... Precisa ligar o seu som. O meu som tá ligado. Oi, oi. Agora sim. Agora foi. Deve ter um tempinho que acontece isso. Exatamente. Boa tarde, gente. Né? Maravilha. Vamos fazer um belo programa hoje sobre essa questão que é fundamental para todas as ONGs, né, do Brasil, né, os editais no terceiro setor, né, que digamos assim, uma das principais fontes de recursos. Antes de nós entrarmos e conversarmos diretamente na questão dos editais e a forma de captação de recursos, enfim, na pesquisa que foi realizada pela PIPA, né, em parceria com a Fomento, vamos dar o destaque da semana aqui do Observatório do Terceiro Setor. E-book reúne boas práticas para OSCs ligadas à causa animal. O Guia de Boas Práticas da Causa Animal, realizado pela editora MOL, em parceria com a PETS, compila uma série de construções conjuntas e aprendizados gerados em encontros da comunidade Adote Pets, composta por 14 organizações da sociedade civil, as OSCs, e com mediação de especialistas da Fomenta. A comunidade instaurou, por mais de 2 anos, o compartilhamento de experiências e a busca por novas soluções para desafios na gestão enfrentadas pelas OSCs. A notícia completa você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor. As ONGs, classificadas como pequenas e também como médias e grandes, né, geralmente, ela tem equipe de 2 a 4 pessoas dedicadas à elaboração de projetos para editais, sendo que 58% aproximadamente e 55% das organizações nessas categorias, respectivamente, em contraste com outras organizações, as chamadas nano e mini organizações, né, tendem frequentemente a ter uma pessoa dedicada a essa questão, né, essa função da captação de recursos, né, embora com uma parcela significativa, né, 36% para as nanos e 41% para as minis, que contam com pessoas de 2 a 4 pessoas dedicadas a essa tarefa, né? Esses dados que eu estou apresentando aqui agora, ela faz parte de uma pesquisa que foi uma iniciativa da PIPA em parceria com a Fomenta. Então eu quero, para começar o nosso bate-papo, né, eu gostaria que o Gelson falasse um pouco sobre essa pesquisa, quais foram os métodos utilizados, qual o objetivo principal da realização dessa pesquisa e o que ela pode, digamos, aportar para as organizações do terceiro setor se organizarem na captação de recursos. Gelson.
Ótimo, eu acredito que a Dai também pode falar disso junto comigo, fica à vontade, tá, Dai? Foi uma pesquisa que nós começamos a colocar ela na rua em março desse ano e durou até agosto, final de agosto. Nós fizemos uma primeira etapa de formulário online, survey, né? Então, para conseguir acessar a maior parte de pessoas possíveis, fazendo perguntas e tudo mais, e daí nós fomos para fazer entrevistas focalizadas com pessoas que responderam ao nosso formulário para conseguir entender melhor o que esses dados estavam nos mostrando, né? Então a gente conseguiu respostas de pessoas, né, e organizações de todos os estados do país, e a gente entende que foi uma amostragem bem ampla, né, bem importante. Eu acho que a Dai pode falar um pouco sobre isso também. E aí, Dai, como é que você viu a realização dessa pesquisa? Foi isso mesmo. A gente liberou o questionário, acho que ali em março, e ficou uns 30 dias no ar. E aí a gente foi analisar esses dados, né? Ao começar a análise, a gente ficou com algumas dúvidas, porque tinha pessoas respondendo uma pergunta, uma resposta que dava a entender que, por exemplo, nunca tinha acessado recursos digitais, mas outra resposta ia por o que ele estava dizendo ia por uma outra direção, né? Entre respostas fechadas e abertas, porque o questionário ele tinha essa característica. Aí a gente pensou, não, vamos convidar algumas dessas pessoas, a gente classificou em 3 categorias, então aquelas que já acessavam editais e acessavam com facilidade, quem estava já tentando há um tempo tinha acessado mais um montante pequeno, e quem não tinha acessado ainda, para a gente entender como que eles tinham percebido as perguntas, como eram casos isolados, esporádicos, então a gente foi também conversar com essas pessoas para entender o que elas estavam querendo dizer. E aí, disso, a gente recortou a nossa amostra, tirando ali quem não fazia sentido para a gente analisar, ter uma segurança dos dados. Então, a gente ficou com uma amostra de 222 respondentes, e tendo uma representatividade Brasil, né, das macro-regiões. Obviamente, São Paulo sempre vai despontar, Sudeste, né, onde a Fomenta está localizada, em São Paulo, a Pipa está no Rio, então a gente acaba tendo ali mais proximidade com as organizações daqui. Mas foi bem interessante, assim, acho que a pesquisa, eu tenho falado, né, a pesquisa ela vem revelar aquilo que todo mundo já sabia, ou já tinha uma ideia, né, dessa dificuldade das pequenas organizações. Era a hipótese, ou seja, cumpriu a hipótese, né? Se a gente for falar academicamente, né? Exatamente. Você lança uma hipótese e precisa ver se sua tese é confirmada por essa hipótese, no caso, foi confirmada. Né? Exato. E outras coisas interessantes que surgiram, né? Outros dados o que, por exemplo? surgiram. Por exemplo, a quantidade de tempo, desculpa, a quantidade de tempo que eles dedicam para a elaboração, submissão desses projetos editais. Isso era algo que a gente não tinha ideia. A gente sabia que era um esforço, a gente conversava muito, né, Gelson? E a gente queria quantificar isso. Então, a gente, através de análises combinatórias, fazendo também uma projeção, obviamente, né, a gente entendeu que há uma dedicação dessas organizações de cerca de 120 horas ano para participação em editais. Né? Então, a gente chegou nesse número que, a depender da organização, eu acho que ele está subnotificado. Então, isso é interessante, sim, porque é isso, captar recursos via editais tem um esforço de horas, uma dedicação, é um investimento da organização, sim, seja ela com profissionais remunerados ou não. Isso é importante destacar. Exatamente. É uma pesquisa, pelo que eu estou, digamos, percebendo, né, se não fosse, eles até me corrijam, né, que ela conseguiu, digamos, trabalhar com os 2 métodos, né, ou seja, meio quantitativo e qualitativo também, né, que a partir do momento que você começa um grande número de entidades para ver, e depois, percebendo a necessidade, foram mais no fundo no quali, né, na questão de entrevistas mais diretas, mais organizadas. E me surge aqui uma questão, até não sei se foi abordado na pesquisa ou não, mas o
quanto que é fundamental para essas instituições a captação de recursos através de editais? Tem um percentual para as instituições em geral, os editais representam 50%, 60%, enfim. Teve esse número ou isso não foi abordado na pesquisa? Foi abordado sim. Você quer começar, Gelson? Porque essa pergunta dialoga com a anterior, que foi o que fez a gente fazer essa, né? Perfeito. Eu posso fazer o link, Dai, com a anterior, especificamente você traz o dado que essa pesquisa revela. Então, quando a gente começa a pensar do porquê fazer uma pesquisa como essa, é porque no primeiro semestre a Civapipa também produz uma pesquisa para entender quais são as barreiras de acesso a recursos por organizações de periferia, né? Então a gente começa a perceber, inclusive, que a principal fonte de recurso das organizações de periferia hoje são os editais. E aí, inclusive, quais são as problemáticas disso, né? Porque as grandes organizações não necessariamente captam via edital internamente no país, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de editais da União Europeia, de países do norte global, aí é uma outra coisa também, um outro tipo de edital, e que não está contemplado no que nós estamos falando aqui. Estamos falando mais sobre questões nacionais, de organizações nacionais. E aí a gente percebe que é muito dispare, né? Então, nas respostas dessas organizações de periferia, aponta a captação de recursos via edital muito maior do que via financiamento institucional, de filantropia e tudo mais. E aí a gente começa a pensar essa pesquisa por isso. Então, se essa é a realidade da maior parte das organizações, como que a gente vai conseguir entender isso, né? Aterrissar esses dados para a gente conseguir produzir mais para o campo e o campo repensar o modo de fazer os editais. E é daí que a gente também nasce um pouco dessa pesquisa, e acho que a Dai pode aterrissar. Exato. E aí na pesquisa a gente consegue sim dimensionar qual é o impacto da captação de editais nos últimos 2 anos. Porque a pergunta a gente referenciou aos 2 anos passados. E a gente, antes de falar o dado em si, a gente dividiu essas organizações em nano, mini, pequena, média e grande. Desculpa só interromper você, mas até a pergunta que eu ia fazer em cima disso, acho que você até pode desenvolver melhor. Então, tá correta essa divisão? Porque, em geral, quando na sociedade, para tudo, né, as pessoas sempre falam em pequena, média e grande. Né? Sempre essas três divisões. E a gente percebe que elas não contemplam, até para a sociedade, em tudo, né, que você possa pensar, existe o mini, existe o nano, né? Quer dizer, que é aquela coisa microscópica. Então, qual é a vantagem de ter entrado essas duas categorias novas, digamos assim, para o senso comum entender, né? Porque, em geral, a gente trabalha com pequena, média e grande. Né? E aí não, tem mini e tem a nano. No que isso beneficia o entendimento da realidade das organizações? Acho que a gente quis tratar os iguais de forma diferente. Então, assim, está todo mundo no bolo dos pequenos. Mas nas entrevistas, por exemplo, também a Fomenta, a gente tem feito um mapeamento do terceiro setor e conversado com muitas organizações. E uma pessoa do Pará, um empreendedor social do Pará, falou para a gente o seguinte: olha, vocês nos classificam aí como médio, uma organização média, de médio porte. Sendo que nós só somos de médio porte temporariamente, porque nós estamos recebendo esse recurso que vem do governo federal. Quando esse recurso acabar e nós concluirmos o projeto, nós voltaremos a ser uma organização de pequeno porte, sem recursos, sem grandes volumes e tal. A gente ficou pensando nisso, né? Que às vezes, ou muitas vezes, o único projeto, o único recurso vai sustentar ou vai colocar essa organização num lugar que não necessariamente é o lugar dela do ponto, né, do ponto de vista da sustentabilidade financeira. Né? Então, eu gosto até de brincar que são pequenas ONGs e grandes impactos. Né? Então, assim, para mim, são todas enormes naquilo que entregam, sobretudo com a escassez de recursos. Mas, voltando aqui para o dado, então, quando a gente divide essas organizações de nano a pequena, a gente pega a pequena, classificação de pequena e divide, em nano, mini e pequena. Olhando para o quê, Daiane? Olhando para a quantidade de funcionários. A gente
não quis fazer isso olhando para o volume orçamentário. Primeiro, porque a gente não tinha todas as informações, a gente não olhou o balanço financeiro de cada uma dessas organizações, algumas delas eram coletivos, inclusive, então a gente não tinha essa segurança de falar financeiramente, mas a gente tinha os dados de números de funcionários, seja PJ, MEI ou CLT. E aí a gente colocou o Nano como não tem pessoas contratadas, são organizações totalmente de base voluntária. Mini tem 1 a 4 pessoas voluntárias e Pequena tem de 5 a 7 pessoas contratadas, né? Contratadas. E aí, nisso, quando a gente vai olhar para o percentual que a captação via editais tem, né, nessa pizza orçamentária da organização, a gente vai ver que as organizações pequenas vão ter quando elas conseguem captar, o quando é bem importante, quando elas conseguem captar, a captação via editais representa ali quase 40%, 38,89% das pequenas, aquelas que vão ter mais pessoas dedicadas, contratadas, né? Seja CLT ou PJ. As Nano também vão ter, elas têm de 30,24% representando a pizza orçamentária quando conseguem captar via editais, e as Nano, elas vão ter apenas ali 17,17%, porque aí a gente vai ter um outro fenômeno que aparece na pesquisa, que quase sempre os coletivos, os projetos não formalizados, eles estão dentro eles estão nas Nano, porque, né, eles não têm equipe, é um coletivo, né? Às vezes um movimento, e a pesquisa também vai trazer isso, reforçando que já tinha trazido a pesquisa anterior da PIPA, tem mais dificuldade de captar. Os editais, eles são excludentes nesse lugar, né? Que não consideram os coletivos, as organizações não pejotizadas como concorrentes, né? Então, elas nem conseguem chegar lá. Correto. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Com a reportagem, Guterres pede que G77 e China lutem por justiça climática e financeira. Felipe de Carvalho, da ONU News, em Nova York, tem as informações. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu aos líderes do grupo dos 77 países em desenvolvimento, G77, e a China, que lutem por um mundo que funcione para todos. No seu discurso na cúpula do bloco, realizado em Havana, Cuba, Guterres disse contar com esse grupo que há muito tempo é campeão do multilateralismo para avançar, usar o seu poder e lutar. O líder da ONU afirmou que o G77 tem um papel importante na criação de um sistema que atenda a toda a humanidade e não apenas aos privilegiados. Guterres observou que, embora esses países tenham tirado centenas de milhões de pessoas da pobreza nas últimas décadas, enfrentam agora um conjunto de crises, dentre elas crescimento da fome, aumento acentuado dos preços, aprofundamento da dívida e uma quantidade cada vez maior de desastres climáticos. Ele destacou que os sistemas e estruturas globais estão falhando com os países em desenvolvimento. Segundo o chefe das Nações Unidas, os governos do G77 precisam adotar ações de boa governança nacional, mobilizar recursos e dar prioridade ao desenvolvimento sustentável. O secretário-geral defendeu a necessidade de instituições multilaterais fortes e eficazes à medida que a comunidade internacional avança para um mundo multipolar. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Esse foi o Felipe de Carvalho, nosso parceiro, né, da ONU, Rádio ONU News, né, parceira de conteúdo aqui do Observatório do Terceiro Setor. Antes de entrar a Rádio ONU, o Gelson queria complementar a resposta que a Daiane estava dizendo. Gelson, por favor, faça agora, que na hora que nós temos aqui todo um cronograma para cumprir aqui dos horários, né, por isso que entrou a Rádio ONU, mas não significa que você não vai poder colocar a sua visão complementando o que a Daiane estava dizendo. Não, sem problemas, é porque algo que a Dai e a gente troca muito, né, a Pipa com a Fomenta, que é muito importante falar sobre isso e trazer ênfase sobre esse efeito sanfona que existe nas organizações, que ora elas possuem um orçamento maior e ora ela não possui nada. Qual o problema disso? Por conta que os editais e os recursos que chegam para essas organizações, usualmente, eles são de via de projeto. Não são institucionais, não são para a organização se manter. Então, não é sobre RH, é sobre execução de projetos. E essa é uma lógica que está dada em grande parte
dos editais e do investimento no setor, né, do financiamento do setor. E isso sai na nossa pesquisa também, né? Como que a flexibilidade da execução orçamentária ela é muito importante para resistência e existência dessas organizações. Porque a partir do momento que a gente fala assim, vocês conseguem usar esse recurso institucionalmente, não só para esse projeto, isso dá uma outra dinâmica para essa organização, né? Consegue dar um outro fôlego e um outro trabalho. Então, esse também é um dos papéis importantes que essa pesquisa traz, né? Como que os financiadores, as pessoas que estão produzindo editais hoje, né? Entendendo que edital é a melhor forma de fazer repasse para eles, que pensem essas outras problemáticas e como que faz com que essas questões acessem cada vez mais organizações e deem mais sustentabilidade. Claro, porque aí tem uma questão também, porque a partir do que essa organização ela recebe uma verba considerável através de um edital e ela consegue realizar uma série de atividades e cumprir, digamos, com o seu papel social, ao momento que acaba, né, isso causa um impacto também em quem está vinculado, em quem acreditou naquela organização, né? Porque chega lá e fala, mas espera lá, vocês faziam tudo isso, vocês não estão fazendo. E aí, claro, né, para você entender o que se fazia porque tinha aquela verba destinada. A partir do momento que acabou aquela verba, você não tem como conseguir ter o mesmo atendimento que você tinha anteriormente, né? Isso é bastante E tem um ponto importante. muito importante sobre Diga, isso também, que nós chamamos muita atenção, é que essas organizações fazem com pouco ou nenhum dinheiro. Esse é o ponto que isso precisa mudar, na verdade. A gente precisa de que elas façam com recursos com dignidade. Por quê? Porque no final do dia, quando a gente está falando de organizações que são essas nanos, né, que estão nas periferias, elas precisam fazer, a gente precisa fazer por conta que é sobre a nossa vida. Né? Não tem como a gente falar assim, estamos sem orçamento, não vamos fazer agora. Então, por isso que precisa cada vez mais que o setor de filantropia e do ISP olhe para isso e transforme suas agendas de doação. Porque existe um grande campo de organizações que estão fazendo com nada de dignidade. Por exemplo, na pesquisa da PIPA, a primeira, né, Periferia de Filantropia, quando a gente percebe que 92% das organizações, numa amostragem 607, não tem nenhuma pessoa contratada CLT. Né? 58% das organizações, todas as pessoas são voluntárias. Então, é isso que a gente está falando sobre a dinâmica de trabalho de vida dessas pessoas, né? Então, isso a gente, quando fomenta com a PIPA, a gente decide pensar nessa pesquisa é para produzir mais coisa para o campo, para o ecossistema, para que eles comecem a se repensar e entender que existem outros lugares que não estão sendo olhados ainda. Eu acho que, de certa forma, mostra a necessidade da profissionalização do terceiro setor, né, Daiane? Isso seria uma forma até de tentar, com a profissionalização, né, e com recursos para isso, claro, né, que sem recursos você não consegue fazer nada. Mas, enfim, de tentar mudar um pouco essa característica, né, dessa sazonalidade, digamos, na atuação das ONGs devido à falta de verbas, né? Eu acho que é uma questão que ela extrapola até essa coisa do profissionalismo, né? Eu vejo que as organizações, sobretudo aí dos anos 2010 para cá, dos anos 2000, né, elas têm despertado mais para essa necessidade, né? Então a gente sai de um século onde, de certa forma, as organizações se estabeleceram, aprenderam formas, né, tiveram um grande apoio da cooperação internacional, isso foi minguando, o Brasil foi também ocupando outros espaços, globalmente falando, e todo mundo teve que reaprender a sustentar suas organizações, né? E aí vem muito forte esse discurso da profissionalização, a gente escuta isso das ONGs, que na Fomenta, que a gente trabalha sobretudo com a capacitação, com programas, né, formativos, elas sempre estão muito agradecidas nesse lugar de terem acesso às informações. Então, acho que isso é um ponto, acho que, inclusive, a filantropia tem, né, os institutos e fundações têm contribuído legal assim, para isso, para a gente mudar, ainda que seja, às vezes, numa lógica de vou profissionalizar aqui para não me dar tanto trabalho, a organização, no caso, mas tem funcionado. Mas eu acho que a gente tem que avançar
que é o que a gente tem debatido, o Gelson pode falar isso muito mais do que eu, é sobre decolonizar a forma da gente distribuir esses recursos, né? E aí, o que é isso decolonizar, né? Outro dia estava ouvindo uma pessoa da filantropia falando assim, mas o recurso é privado, então eu decido para onde vai esse recurso. Ok, seria assim se a gente estivesse falando de um país menos desigual como o Brasil, um país, sei lá, da Europa. Poderia funcionar dessa maneira, esse pensamento. Mas aqui a gente tem que decolonizar essa lente. Se o recurso, ok, ele é privado, mas como ele se tornou privado, é uma discussão que a gente pode fazer, né, a que custo. E outra coisa se é para um bem público, se é para uma mudança social, então a discussão de como esse recurso privado ele vai ser destinado passa pela discussão pública, ou mesmo coletiva. Então, por isso que nós estamos aqui debatendo. O dinheiro é privado, as pessoas, né, podem fazer, em tese, o que quiserem. Mas se as pessoas estão colocando esse recurso à disposição de uma mudança social, nada mais justo que os coletivos se reúnam e discutam qual é a melhor forma de ser destinado. Então, no caso, editais, a gente não está aqui demonizando editais. Editais são necessários. Editais, inclusive, em certa medida, democratizam o acesso ao recurso. Mas a maneira como tem sido feito ou reproduzido ao longo do tempo, talvez esse modelo esteja se esgotando, né? Então, só para me encerrar assim, é isso, está se esgotando, então agora a gente tem que dar um outro passo para a democratização desse recurso. Eu uni aqui várias questões, mas que acho que é a curtida por trás dessa pesquisa, né? Correto. Agora chegou a hora de nós falarmos da nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, o Perspectiva faz uma enquete para saber o que as pessoas acham do tema que vai ser abordado no nosso programa. E a enquete de hoje fez a seguinte pergunta: você já participou de um edital? E o resultado foi o seguinte: 56% das pessoas disseram que sim, que já participaram de um edital, contra 44% que não se inscreveu nesses editais que são apresentados para a captação de recursos. Além da enquete, nós também abrimos espaço dentro do Instagram, né? Essa enquete é feita no Instagram, tá? do Observatório do Terceiro Setor. Nós também abrimos espaço para perguntas, né? Então, as pessoas, né, que nos acompanham, os seguidores e seguidoras, podem fazer as perguntas que nós reproduzimos aqui para os convidados e as convidadas que participam do Perspectiva aqui na Rádio Brasil Atual. E as perguntas que nós temos aqui, temos duas perguntas, uma do Jonatas e outra da Márcia. Eu agradeço ao Jonatas e à Márcia pelo envio dessas questões aqui para o Perspectiva. Vamos começar com a pergunta do Jonatas. Ele pergunta o seguinte: existe um curso para aprender a fazer edital? Eu acho que talvez o fazer edital talvez não seria o caso, né? Acho que o fazer aqui está talvez no sentido de você preencher o edital, né? Porque tem alguns editais realmente que aquilo você precisa ter uma pós-graduação para poder fazer, que tal emaranhado de coisas que tem para você responder, né? Como a Daiane acabou de responder, Gelson, como é que você responde o Jonatas? Tem um curso que ensina como é que eu vou preencher esse edital? Porque realmente eu pessoalmente nunca fiz edital de ONG, né? Mas eu já vi editais na área de cultura para você concorrer para editar um livro ou para fazer uma produção de um show, e realmente tem alguns que você lê o edital e você fala, isto não é para mim, fica para quem queira fazer, como a Lei Rouanet, por exemplo, né? É um cipoal que você cai naquilo lá, você não consegue sair, não vai para lugar nenhum. E aí, Gelson, tem como curso para aprender a preencher a papelada, digamos assim, né? Ou as páginas todas digitais desses editais? Então, existem formações, consultores que dão formações, né, nisso, cursos, consultoria em preenchimento digital e tudo mais, mas o ponto é que não é uma fórmula de bolo, né? Cada edital pede uma coisa, quer uma coisa, e aí quem é que está avaliando, avalia uma coisa específica. Eu acho que existem algumas sacadas específicas, que é tipo saber o que se faz, né? Ter escrito isso já, qual é o objetivo, por que se faz, como se faz, que isso, querendo ou não, todos os editais você precisa ter essas informações para ser colocada. Então,
Eu acredito que devem, no perfil da Pipa, inclusive, a gente coloca até algumas pílulas que a gente coloca algumas parceiras nossas falando sobre captação de recursos via edital. Então, pode dar uma olhada lá e tudo mais. Mas é isso, o que eu tenho que dizer é que não existe uma fórmula de bolo, né? E que o que precisa ser feito, na verdade, é que quem está produzindo esses editais pense em eles de cada vez de formas mais facilitadas. Porque muitas das vezes o que a gente percebe é que essas pessoas, essas organizações, às vezes estão tentando um edital de 15 mil e precisam pagar 5 para quem vai aplicar o edital e 5 para quem vai prestar a conta desse edital e vai ficar 5 mil para fazer com que todo o projeto seja executado. Então, o que eu chamo a atenção, que eu acredito que dá e chame a atenção aqui, né, que essa pesquisa que a Fomenta com a Pipa coloca na rua, é para falar que a maneira que os editais estão sendo feitos hoje, eles precisam ser repensados a fim de quem está precisando, de quem capta esse recurso, né? Porque é importante falar que nós não somos beneficiários, né? As organizações de periferia que captam não são beneficiários, elas são parceiros estratégicos desse setor que dá recurso. Então, voltando ao que a Dai falou sobre olhar para uma lente decolonial da filantropia, é pensar sobre isso, de onde, né? Primeiro, de onde vem a riqueza, então a gente vai falar sobre, vai fazer um outro debate, mas dizendo que muito desse recurso também ele está em imposto, ele tá fazendo com que impostos não sejam pagos. Então, esse recurso ele pode ser público, sim, dependendo de qual foi esse recurso e qual foi esse modo que foi empenhado. Então, acho que tem algumas nuances que precisam ser pensadas e ser colocadas na mesa e na sala para ser conversada e debatida para fazer com que esse recurso chegue onde realmente é necessário. Perfeito. Aí a resposta do Gelson para o Jonatas. E aqui nós temos uma outra questão que foi enviada pela seguidora Márcia, né? E eu vou passar ela para a Daiane. A Márcia pergunta: como saber sobre os editais abertos? Ou seja, tem algum site, algum lugar que a pessoa sabe, olha, vamos acompanhando diariamente, que aí a gente vai saber que vai ter algum edital que a gente pode se inscrever. Existe isso, Daiane? Existe, né? Existem algumas plataformas, então facilmente buscando no Google você vai encontrar 2, 3 plataformas. Você consegue sinalizar lá quais os tipos de editais que você quer acompanhar, região. Então, tudo isso dá para fazer. E aí eu pego o gancho que, assim, captação de recursos, né, não é um evento, uma coisa eventual, pontual, que você vai tirar aqui, deixa que hoje eu vou pesquisar quais os editais, né? Não, é uma tarefa contínua, né, e que os editais, eles também não, sua organização não pode apostar todas as fichas numa única estratégia, né, seja editais, leis de incentivo, qualquer outro tipo de estratégia. E aí, por isso que é importante, né, se planejar, saber como abordar. Existe um pico no Brasil, isso é uma pesquisa até do Prosas, acho que de 2, 3 anos atrás, que vai mostrar onde qual período do ano há mais editais. Isso é interessante perceber. Então, o terceiro trimestre do ano, de acordo com essa pesquisa, é onde as empresas, institutos e fundações vão disponibilizar mais editais, inclusive editais para projetos incentivados. Então, ali você consegue se preparar os 2 trimestres anteriores, consegue criar seu relacionamento, preparar os seus projetos, ter um projeto guarda-chuva. Então, sim, são coisas, inclusive, que quem faz demora um tempo, né? Porque tem um tempo de aprendizado, mas depois consegue sofrer menos nessa captação de editais, porque também... Tem que ter um planejamento prévio de como atuar na área, né? Exato, não dá para ser no improviso, né? Não dá. Perfeito. Eu quero também aproveitar, né, e fazer um convite a todos e a todas que nos acompanham nas redes sociais, né, que nos ouvem aqui no programa, que vocês podem participar dos próximos programas, né, através do Instagram. Nós colocamos lá a enquete e também o espaço para, naquela caixinha que fica no Instagram, você pode lá fazer a sua pergunta, que nós reproduzimos aqui para os convidados e as convidadas, né? @terceiro, Observatório 3 Setor, o 3 em numeral. Faça como quase 3 milhões de pessoas e nos acompanhe o nosso trabalho, não só no Instagram, como também no Facebook.com
youtube.com/observatório 3 setor, youtube.com/observatório 3 setor. Em todos os casos, o 3 é em numeral. Captação de recursos é uma forma desenvolvida pelas organizações sem fins lucrativos para que, a partir de um conjunto de estratégias e processos, levantem e mobilizem recursos financeiros para o financiamento e a sustentabilidade institucional. Eu faço uma pergunta aqui tanto para o Gelson como para a Daiane, né? Qual a melhor forma das ONGs utilizarem os dados apresentados pela pesquisa que foi realizada por vocês? Gelson. Boa. Eu acredito que os dados eles sempre são muito importantes para embasar a justificativa do que se é feito, né? Então, eu costumo, no meu modo de produzir projetos e tudo mais, estratégias de captação de recursos, colocar os dados na justificativa do porquê é importante que se apoie essas organizações, a iniciativa que eu estou construindo e tudo mais, porque isso dá um panorama e aterrissa, tu fala assim, opa, com dados a gente consegue ver qual é a realidade, né? E aí eu acredito que os dados eles são bem usados nesse momento dos editais. Daiane, quer complementar? Sim, a forma de utilização desses dados feito pela pesquisa, com as pessoas tendo a pesquisa na mão, como é que ela... Tudo bem, estou com esses dados, são importantes. O que eu faço agora com eles? Adorei essa sua pergunta. Iria um pouco na linha do Gelson, mas eu vou trazer para um olhar para dentro no sentido do planejamento. Então, a pesquisa vai dizer que quem tem profissionais de captação de editais, captação de recursos remunerados, tem uma leve tendência a captar mais. Tá? Então, isso, por exemplo, você pode estabelecer uma meta dentro da sua organização, ter profissionais dedicados 100% à captação de recursos e destinar recursos para a captação de recursos. Daiane, mas eu não tenho recurso nem para os projetos que eu já tenho, como eu vou contratar mais alguém ou destinar dinheiro para isso, né? E aí vem a justificativa que o Gelson falou, né? Capte recurso para isso também, né? Então, coloque na mesa a sua necessidade, porque muitas vezes o investidor, o patrocinador, ele quer patrocinar, dar dinheiro para uma coisa que é necessidade dele ou que ele acha que é a sua necessidade. Então, com dados, você consegue justificar por A mais B que, olha, minha necessidade é essa. Está aqui uma pesquisa dizendo que se a gente tem profissionais contratados, dedicados à captação, a gente está dedicando cerca de 120 horas por ano, então nós precisamos. Então, acho que ajuda. Essas coisas todas andam de mãos dadas, né, em certa medida. Você está acompanhando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que leva até você tudo sobre as organizações e informações do terceiro setor. Para acompanhar nosso trabalho, basta acessar o nosso portal, observatório3setor.org.br. E não se esqueça que o 3 sempre é em numeral. Vamos agora para o destaque do Observatório do Terceiro Setor. Diagnóstico precoce pode curar 80% dos casos de câncer infanto-juvenil. Até 2025, o Brasil pode ter quase 8.000 casos de câncer infanto-juvenil, é o que aponta uma estimativa no Instituto Nacional de Câncer, o INCA. No entanto, 80% das crianças e adolescentes acometidos pela doença podem ser curados se tiverem um diagnóstico precoce e acesso a tratamento. Conscientizar pais, profissionais da saúde e a sociedade em geral sobre os sinais do câncer infanto-juvenil é o objetivo do Setembro Dourado. A campanha busca alertar a sociedade através da informação, possibilitando o diagnóstico precoce. É fundamental esse diagnóstico para combater o câncer infanto-juvenil. E eu lembro também que essa matéria completa você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor. Agora nós vamos para uma participação muito especial. A nossa colunista Andrea Wolfenbüttel vai participar aqui do nosso programa. Ela que é integrante do comitê coordenador do movimento Por uma Cultura de Doação, que aliás dialoga tranquilamente com as ações que a Daiane e que o Gelson fazem. Vamos ouvir a Andrea Wolfenbüttel. Olá, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês do Perspectivas. Hoje eu vou contar uma história que eu achei muito interessante.
Todo mundo sabe do ciclone que passou lá no Rio Grande do Sul, provocando tanta destruição no começo desse mês, provocando perdas e, infelizmente, provocando mortes. Muitas ONGs se mobilizaram, captaram doações, distribuíram essas doações, tentaram amenizar o sofrimento das pessoas que estavam lá, das vítimas, ajudando. Mas as vítimas não são só as pessoas, também os animais são vítimas desses desastres naturais. E vendo como os animais, encontrando animais perdidos e soltos por aí, um engenheiro teve a ideia de fazer uma ONG para juntar os animais com os seus antigos donos. Então ele criou um portal, um site, no qual ficam cadastrados os animais que estão perdidos e os donos também podem ir lá e cadastrar os animais que eles perderam ou que eles estão procurando. E olha, não pensa que é só gatinho e cachorrinho, não. Tem até vaca cadastrada que está perdida. No portal dele, chama Marcos Roveda, tem 164 animais que foram encontrados nesse momento, né? Porque já existe já faz um tempinho. E por que eu estou contando essa história? Porque eu acho que essa história do Marcos, que viu esse problema e desenvolveu um portal e tentou resolver o problema, reflete muito o espírito do terceiro setor. Ele conseguiu 14 voluntários para ajudá-lo a fazer esse trabalho e está tentando resolver essa questão. O espírito do empreendedor social é muito esse, vê uma situação difícil, vê um problema que acontece e tenta resolver. Só que o Marcos, nem o Marcos, nem nenhum outro empreendedor social consegue dar continuidade nos seus trabalhos se não houver doação. Ele não vai conseguir que voluntários fiquem trabalhando voluntariamente eternamente. Ou ele mesmo tem que se dedicar a outras coisas. Então, o que eu quero dizer é que sempre vai ter uma ONG fazendo algum trabalho legal perto de você. Algum trabalho que você acha importante, que você acha relevante ou que você acha tocante, como é o caso do Marcos, que criou esse portal para reunir donos e animais que tinham se perdido durante o ciclone. E ele já conseguiu fazer isso com 25 pets. Então, procura uma organização que está trabalhando, que está fazendo algo que você acha relevante e doe, para que esse trabalho continue. Senão essas pessoas têm que parar de fazer o que elas estão fazendo para trabalhar em outra coisa. Então, doar e se informar sobre o que as ONGs fazem, inclusive por meio do Observatório do Terceiro Setor, é muito importante para que o terceiro setor continue existindo e ajudando a fazer um mundo melhor. Nos vemos na semana que vem. Tá aí, nós ouvimos a Andrea Wolfenbüttel, né, falando dessa bela iniciativa que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, para tentar cuidar também dos pets, né, porque realmente, né, vem um ciclone, destrói tudo, as pessoas ficam marginalizadas, enfim, na situação toda que o ciclone causou, mas não só, né, os animais também, né, sofrem porque ficam perdidos dos seus tutores, enfim. Então, é uma iniciativa que merece todo o elogio. E Andrea Wolfenbüttel, que é integrante do Comitê Coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Vocês acham que a burocracia que envolve a captação de recursos pelas ONGs, ela é necessária ou ela está em demasia? Porque, claro, às vezes não tem a burocracia e isso abre espaço para as falcatruas, né? Tem também, não vamos querer tampar, como diria popularmente, o sol com a peneira. Também tem aquele pessoal picareta que às vezes quer se levar a melhor, né? Tem a maioria esmagadora é pessoas sérias que estão querendo trabalhar, mas também tem, e é claro, a burocracia serve às vezes para coibir isso, mas às vezes cria um problema muito grande. Então eu queria ver a opinião de vocês. Vocês acham que a burocracia ela está na medida certa ou ela está demasiada, ela podia ser um pouco repensada para que isso fosse resolvido? Daiane. Olha, não sei te dizer exatamente, eu sei que sim. Poderia ser feito de formas diferentes, né? A gente entende o lado das organizações, dos institutos, fundações, sobretudo empresariais, que precisam seguir uma cartilha que às vezes é do mercado financeiro, dos mercados internacionais, tem compliance, due diligence, enfim, tem ali muita coisa e a gente precisa seguir o jogo, né? Como falam. A questão é que muitas vezes
essas exigências, essa burocracia, vem num processo inicial que já deixa de lado organizações que aquele recurso faria uma grande diferença. Elas não conseguem avançar, elas não conseguem ir para um lugar desejado por esses investidores. Ninguém está ali para apoiá-las a se estruturar. Então, e aí as que sempre são beneficiadas continuam sendo beneficiadas porque elas já entendem como o jogo funciona. É mais ou menos esse ciclo assim, vicioso. Então, acho que eu não diria nem que sim, nem que não, mas eu diria que a gente pode fazer de forma diferente, entendendo, né? E as ONGs entendem que há essa exigência, elas querem cumprir essa exigência, mas elas querem mais tempo, elas querem uma flexibilização, elas desejariam, inclusive, ter um apoio, um suporte para providenciar essas documentações solicitadas. Muitas não sabem nem do que se trata. Por exemplo, notas explicativas. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, que é ali um instrumento, né, da contabilidade. Eu vim saber o que era uma nota, o que são as notas explicativas, quando um financiador me solicitou isso na minha contabilidade, eu não sabia o que era. Eu perdi o financiamento por causa disso. Então, em vez de ele me negar o financiamento, ele poderia ter dito o seguinte: olha, eu vou te dar mais um tempo e vou também ter uma pessoa aqui que pode te apoiar com isso. Muda o jogo, né? Então, assim, é um pouco mais de flexibilidade mesmo. Então, a gente não quer acabar com as exigências, a gente quer que elas sejam feitas de uma outra maneira. Perfeito. Gelson, você acha que, por exemplo, uma coisa que me passou aqui na cabeça, acho que até você podia comentar, que você é a pessoa, digamos, das mais indicadas para isso que eu vou te dizer. Não poderia ter, digamos assim, uma forma única para todos os editais do terceiro setor? Olha, documentos que devem ser apresentados. Aí uma relação que todas as instituições têm. E quando vai participar de um edital, você já sabe, olha, é isso que vão pedir. Né? Porque aí consegue contemplar tudo. Né? Então você não teria esse problema de cada edital, nossa, mas esse agora entra com as notas explicativas, e todos os outros que eu participei não tinham notas explicativas. Né? Então, quer dizer, uma coisa que digamos, que unificasse, que facilitasse de quem vai, digamos, lançar o edital, né? De ter essas informações para ver quem contempla, e de quem vai participar já ter com tudo isso já preparado com uma antecedência. O que você acha disso, Gelson? É uma boa pergunta e eu acredito que depende da régua. Depende de quais são as características únicas, né, qual é esse sistema único de editais, né, do que já é preciso. Porque muitas das vezes, dependendo da régua que for feita, organizações vão ficar de fora. E aí a gente vai cair no mesmo problema novamente. Né? Eu acho que é um bom indicativo, mas com cuidado e como que vai ser construído isso. Porque senão pode se criar algo que está parecendo que está facilitando, mas continuar problematizando, né? Tipo, sendo questões muito problemáticas para organizações que não possuem determinadas documentações e tudo mais. Sobre a pergunta inicial, nós entendemos que tem uma burocracia administrativa, financeira, jurídica que é necessária para o sistema, obviamente. Né? Então, o sistema que nós temos é esse, mas nós entendemos que existe uma burocracia colocada que é exacerbada por motivo de controle. Né? Então, quando a gente fala de monitoramento, por exemplo, quem é que está sendo monitorado? Porque a gente não está falando de acompanhamento, de construção conjunta, quando a gente fala de uma filantropia da confiança, né? Porque quando a gente coloca um recurso no lugar, já é uma confiança. Como que a gente consegue colocar uma confiança no entender a importância do que está sendo feito? Né? E muitas das vezes essas organizações não têm estrutura. Como que o financiador que possui estrutura vai dar mais trabalho, obviamente, tá? Não vai ser um trabalho facilitado, mas que tem estrutura para arcar, sustenta a parte da burocracia ao invés de transferir para essa organização. Né, que já não tem pessoas trabalhando, que já não tem tempo, já tem pessoas com jornadas duplas, triplas e quádruplas, né, porque a pesquisa da PIB aponta que 89% das equipes gestoras de organizações de periferia possuem mais de um emprego, muitas das vezes para financiar a própria organização. Então, se são mulheres, a gente está falando de jornadas triplas, e se fosse mães, são jornadas quádruplas. Então, como que a gente vai estar falando sobre isso? Né? Então, qual é o papel dos financiadores nessa estruturação dessa agenda, né? Do tipo, qual é a burocracia que eu posso pegar para mim? E tem um lugar que muitas das burocracias que as organizações pequenas, nanos, né,
Então, no território passam, as grandes organizações não passam, por conta de diferentes motivos, né? E uma delas é a confiança. E, historicamente, a gente sabe quem são as pessoas que são confiáveis no país. Então, é por isso que a gente precisa fazer um debate de filantropia decolonial, de doação decolonial, por conta disso. Por conta que a gente vai conseguir colocar em xeque outras coisas, camadas que estão postas, e pensar novas possibilidades. Perfeito, acho que está bem esclarecido aí essa questão da burocracia e mesmo essa ideia que me surgiu aqui, que realmente a questão que o Gelson levantou é fundamental. Qual que é a régua que você vai estabelecer, né? Porque realmente tem certas instituições que não teriam como se enquadrar dentro dessas novas regras ou dessas regras pré-estabelecidas. Não há como unificar de maneira forma. A produção aqui está me avisando que a gente está caminhando para o final do nosso programa, então eu pediria que vocês respondessem mais sinteticamente para a gente poder aproveitar esses últimos minutos que nós estamos aqui no nosso programa. E eu teria aqui uma questão que estava aqui no nosso roteiro, que era sobre a pesquisa Periferias e Filantropias, né, que foi apresentada pela iniciativa PIPA, em 22, e os dados mostram que a pandemia e o terceiro setor movimentou cerca de 5,3 bilhões de recursos para organizações. Porém, cerca de 56% das organizações periféricas revelaram que não obtiveram aumento dos recursos. Gelson, faz um comentário breve sobre essa informação, e aí eu vou ouvir também um comentário da Daiane a respeito disso. Ou seja, a pandemia veio aí e, de uma certa forma, desestruturou muitas coisas que já estavam estruturadas, digamos, às vezes até precariamente, veio a pandemia e aquilo foi, digamos, precarizou ainda mais a situação que já existia anteriormente. Gelson. Não, é isso. Eu acredito que tem a chave da pandemia é muito importante ser pensada, porque nós não sabíamos que o Brasil seria hoje, que nós estaríamos se não fossem as periferias se organizando, né? E combatendo o Covid-19, mitigando o impacto do Covid. E aí isso é uma chave muito forte para a gente, para mostrar a importância política e social de transformação das periferias para o Brasil. Né? E aí, muitas das vezes, a gente que estava na linha de frente, eu falo da gente porque eu também fui linha de frente do combate à Covid, a gente não trabalhava com questões sanitárias, com questões alimentares. Mas nós precisamos fazer por conta que era o que a gente estava sendo demandado, porque a gente estava falando sobre garantia de vida. E aí, isso eu acho que é algo que amarra todo o nosso diálogo, que é nós não temos tempo para fazer uma missão, uma visão, um planejamento estratégico, porque a gente está lidando com agora, com o que é mutável. Por isso que é muito importante que existam recursos flexíveis para essas organizações. Porque se o foco é a transformação social, impacto, redução de desigualdades, a gente entende que quem está fazendo é que é o perito nisso. E que sabe onde vai ser alocado esse recurso de maneira mais bem trabalhada e que seja um resultado efetivo. Né? Então, eu acredito que olhar para a pandemia é muito importante por conta disso, porque muitas das vezes, a maior parte das organizações elas não conseguiram orçamento, financiar, teve o corte orçamentário e, inclusive, aumentou o trabalho. Né? E é isso, são organizações políticas, debatendo política pública, né? Participação política, social, e se vê fazendo o trabalho de sanitário, né? Tipo, o trabalho que é para garantir alimento, garantir água. E então isso mostra a importância e o compromisso que as periferias têm, né? Com a realidade, com o Brasil. E por isso que podemos falar sobre uma confiança, porque não é sobre uma não entrega, né? Porque nós sempre fizemos. Isso é só chegar no território, chegar nas periferias e ver quem é que são as referências. Porque se não fosse a gente não sabia onde estaremos hoje, entendeu? É verdade. Daiane. Eu gosto muito disso que o Gelson traz, e só para reforçar. Ele fala uma palavra que define bem o porquê de ser assim, a forma como a filantropia faz, né? Que é a questão do controle. Essa necessidade, né, de ditar as regras, de saber que todo mundo está fazendo a toda hora. E aí vem a filantropia baseada em confiança, né, que faz um contraponto a isso.
E o Gelson fala das organizações periféricas, e eu vou falar, né, das organizações de pequeno porte, das ONGs pequenas que estão no Brasil profundo, que é isso, estão fazendo as coisas há muito tempo, né? O que a gente quer é que parte desse bolo, né, dessa fatia, seja destinada a elas também, é justo, né? A gente está falando aqui de justiça social. Acho que esse é um ponto interessante. A pesquisa anterior da Pipa Filantropias vai falar, né, que as mulheres... A gente sabe que o terceiro setor, por exemplo, é feito majoritariamente por mulheres pretas. São pessoas que têm 2, 3 trabalhos para manter as suas organizações. Então, a gente precisa fazer de forma diferente, porque isso também se trata de uma justiça social. E quando a gente dá o dinheiro para essas pessoas, largar a mão dessa necessidade de ditar como o dinheiro deve ser gasto. Aquilo que é importante para essas comunidades, para essas pessoas, não necessariamente é importante para você. Fique bem com isso, lide bem com isso, né? Faça terapia. Que é isso, a gente, no final do dia, a gente está falando de justiça social. Perfeito. O programa foi tão bom, né? Acredito que a gente conseguiu abordar tão bem as questões a respeito da pesquisa, enfim, aprofundou, e infelizmente chegou ao final, né? A gente nem percebeu passar, mas já estamos aqui 1 hora conversando, e eu agradeço imensamente a participação do Gelson Henrique, diretor executivo da iniciativa PIPA, Ciência Social e mestrando em Políticas Públicas pela UERJ, e a Daiane França, líder do portal do Impacto. Obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do Perspectiva. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, Música e Memória. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Isso é fundamental. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.